é nenhum sentido religioso, mano. A alma é tudo que a gente tem de abstrato. Afeto, caráter, sacou? Objetivo de vida. Mas é interessante isso, porque o meu movimento, esse movimento que você fala que começou com 15 anos, o meu começou com 35. Com 30, na verdade. Quando a gente estava na P&G e eu tinha já 10 anos de carreira super bem sucedido já, seguindo aquela trilha, né, de chegar no topo. Então, vai chegar. Agora é uma questão de passar por aqui, passar por ali. E aí chegou num ponto em que para eu virar diretor eu tinha que passar para um outro país. E aí me deram 3 escolhas: Panamá, Panamá ou Panamá. Eu falei, gente, não sei se eu quero Panamá agora na minha vida. Tinha recém ficado solteiro, então eu tava num momento de querer encontrar assim uma família, sabe assim, coisas desse tipo. E foi nesse primeiro movimento que eu saio da P&G e vou para L'Oréal. Quando eu fico na L'Oréal durante 5 anos lá no Rio de Janeiro. E aí começo a ver decisões de promover pessoas por questões políticas ou não. E aí eu falo, nossa senhora, será que essa questão da consciência quando muitas... a gente fala na nossa história aqui, e pra galera que a gente conversa muitas vezes, muito dos burnouts que tem acontecido, esse desligamento também entre o trabalho... Tem um burnout quando você tem um esgotamento máximo. Esgotamento mental. No seu trabalho. Queimar fora, né? Isso. Tá pifando. As empresas estão pifando a galera. Quando uma pessoa ela perde perspectiva, ela não fez essa reflexão ao longo do tempo, então de repente ela se vê sem propósito. Então ela não tem um propósito de trabalho, ela está disfuncional. Então ela está inserida num ambiente onde ela não pertence. Aí não consegue trabalhar, tudo. Não consegue produzir, não consegue. Sim. Pode desenvolver um quadro de depressão. Entra em crise. E eu cheguei na minha carreira, a última antes de vir para o Flow, eu era o head de finanças da Uber. Head? O chefe de finanças da Uber Brasil. Tá. Uber Brasil? E aí foi quando eu adoeci. Tive esse momento de, cara, não tá fazendo sentido pra mim, eu quero buscar outras coisas. Nesse momento que o Mário me liga, né, falando que queria fazer um podcast, e a partir daí a gente falou assim, cara, a gente conhece bastante de criar coisas, vamos falar com quem tá na frente, vamos falar com quem sabe fazer, que é o Flow. E foi daí que eu surgi, tava num momento de não trabalho, ia passar um ano estudando o que ia ser meu próximo movimento, aquele processo que você falou, o que eu faço agora, qual ambiente... E eu consumia bastante YouTube, Twitch já. Falei assim, talvez esse ambiente eu possa ajudar pessoas, né? Aquela parte de encontrar o propósito. E eu vejo que muitas pessoas tiveram um preconceito enorme, porque assim, eu hoje moro aqui. Meu quarto tá ali naquele cantinho ali. E morei na casa do Flow, onde o Flow cresceu, durante 1 ano e meio. Como assim? O cara que era o chefe de finanças Uber Brasil, faturamento sei lá quantos bilhões anuais. Abre mão do... Tá morando num quartinho onde as pessoas entram e abrem a porta, assim. Você não tá se sentindo melhor? Muito. Pois é. E aí eu tenho que explicar, as pessoas não entendem. Falam assim, não, mas dá pra ver um brilho no seu olhar. Eu falo assim, que bom que pelo menos isso dá pra ver. Porque eu não tinha antes. Tipo, eu ia pro trabalho apagado. Eu voltava apagado. E a gente foi encontrando isso. Por isso que o que as empresas não mostram... A gente mostra, né? Tentar fazer esse balanço, porque óbvio que o trabalho é importante para as pessoas. Óbvio que... Não, é necessário. Necessário, né? Óbvio que existem as pessoas que querem vencer. E o que eu comecei a ver, também trazendo um pouco da conversa, é que o que as pessoas diziam que eu merecia ganhar e que eu precisava ganhar, às vezes me chamando de carreirista, eu falo assim, cara, mas é o que eu sou menos ligo de ganhar. Tanto que, tipo, as pessoas ligam tanto, deixa elas irem. Que foi o meu movimento recente agora, inclusive, de eu não ser mais o chefe, o líder da organização do Flow. Eu era o líder da organização, né? Óbvio que tinha as pessoas nos hosts e tal, mas eu era o CEO, o famoso no nosso mercado fazer CEO. A empresa girar, né? O Chief Executive Officer, o nome gringo bonito. Coloquei outra pessoa. Porque eu tô muito mais interessado hoje em ver as novas lideranças nascendo, então falar com eles, do que essa outra coisa. E o nosso papel tem sido isso. Falar assim, cara, existe um meio do caminho também. Aí entre você ter um trabalho e você acreditar no seu trabalho. A gente tem uma pergunta que em geral a gente faz no final, né? Mas eu queria trazer já para você nos ajudar nesse caminho, nessa conversa para onde a gente está caminhando. O que é o trabalho para você? É a sua função coletiva, mano. É o que você faz para sua coletividade. O trabalho é o que você produz. Pode ser físico ou não físico. E como você encara o trabalho? É uma necessidade. No teu caso... Mas ao mesmo tempo a minha necessidade é trabalhar no que eu gosto.
Porque quando você trabalha no que você gosta, primeiro, você não cansa. Você não fica louco pelo fim do dia, nem pelo fim de semana. Você não precisa de férias. E o trabalho fica bem feito. Quando você trabalha no que você gosta, mano, você faz bem feito. Você capricha. Você se importa. Você não adoece, mano. Mas no nosso mundo, dá pra todo mundo trabalhar dessa forma? Todo mundo eu não vou saber dizer, mano, mas eu não abro mão. E eu acho que ninguém devia abrir mão. Porque acaba angustiado e doente. Que nem tu tava ficando. Se tu não sai de onde tu tava, mano, tu hoje tava tomando um monte de remédio. Fato. Tava adoecido. Fato. Tem gente que se mata. Às vezes é o plano da indústria farmacêutica. É o plano da sociedade, porque ela é dominada por uma cúpulazinha de um punhado de podres de rico que constrói essa mentalidade e impõe, porque eles têm não só os meios de comunicação, mas o domínio da política. E a política determina o modelo de educação que vai ser oferecido ao povo. Você acha que a gente, como grupo, que tem vários podcasts, programas e tudo mais, a gente vai ganhando, né, audiência, visibilidade? E, de certa forma, incomoda esses grupos de comunicação gigantes, você acha? Ou não? Claro, deve incomodar. Mas aí eles invadem também o mesmo espaço. Invadem, tá cheio aí de grupos de comunicação dentro da internet que estão passando a mesma mensagem da mídia comercial, empresarista. E pode observar que esses recebem um financiamento muito mais farto. Porque estão de acordo com a mentalidade que interessa a essa cúpulazinha de A banqueiros. gente fala isso bastante. Caramba, é muito alinhado algumas coisas, viu, Marinho? A gente tem... Mas aí que tá, é uma solução interessante, né? Não solução, né? Pois é. Porque assim, será que se o Estado tivesse... Na Inglaterra, a BBC é estatal. Mas aí, quem está dentro do Estado? Não É estatal, mas até onde que ela tem autonomia? Sacou? Até onde? As pressões estão aí, o Estado está dominado, o Estado está sequestrado pelo poder econômico. Pelo menos os estados que a gente tem contato. O poder econômico é preponderante. Por que os presidentes vão beijar a mão de banqueiro? Os candidatos. Sim. E se os banqueiros não apoiarem, a possibilidade de ser eleito é mínima. É zero. Não tem nem... Sacou? É por aí, mano. Começa por aí. Como na tua leitura de mundo, ou pelo menos você acha que a gente consegue tentar manobrar dentro das 4 linhas? 4 linhas, eu digo, sei lá, Constituição... Eu peguei bronca dessa expressão, velho. Eu peguei bronca dessa expressão. Porque assim, não, eu digo assim, mas eu digo assim, a gente tem uma Constituição que já não garante nada, que já não funciona. A Constituição só funciona onde interessa ao poder econômico, velho. O artigo 6º da Constituição tá lá. É direito de todo brasileiro, garantido pelo Estado, alimentação, moradia, educação de qualidade, informação verdadeira. Isso não é cumprido. O Estado viola a sua própria Constituição no que diz respeito ao seu povo. Comete crime contra a população, crime constitucional. E ninguém denuncia. Por isso que eu falei com você, velho, não é morador de rua, é desabrigado. Sim. É vítima de crime de Estado. Tinha que ter o mínimo necessário garantido pela sociedade. E não tem. Tá conversando, eu acho que é processar o Estado, né? Se dá para processar o Estado. Um crime. Como é que você vai chegar no advogado para processar? Eu cheguei, mas o cara falou que ia estudar o assunto e nunca mais falou comigo. O constitucionalista. Nunca mais falou no assunto. Então, mas eu pergunto isso porque eu estou intrigado. Numa suposta democracia, onde as pessoas... Essa é a minha leitura de mundo, tá? Vocês me corrijam com a de vocês, ou eu sou super aberto a mudar também. Mas na minha leitura de mundo, a nossa democracia não funciona já começando por onde o povo não participa do acesso à informação para poder questioná-la. Então, se ele não entende os mecanismos, se ele não entende como ele pode ajudar na tomada de decisão, estão decidindo, então já não existe democracia. Democracia é a participação do povo. Nunca existiu. Não caberia uma reforma política? E aí, para caber uma reforma política, a gente precisava fazer um plebiscito. Mas o plebiscito, ele é o veículo mais simples que um presidente pode ter para escutar o povo de verdade. Mano, como é que só de agendar um plebiscito vai ter um debate, vai ter não sei o quê. Mas como é que você vai fazer um plebiscito, mano, se o povo é submetido por um massacre midiático? Ele é desinformado, ele é deseducado. Você vai induzir o povo a votar do jeito que você quer. Não tem autonomia mental, porque não tem formação verdadeira.
que seria uma democracia, mano? Um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, muito bem informado, com autoestima, com senso crítico, consciente do que está acontecendo para poder tomar decisões. Mas a estrutura social é montada de um jeito cuidadoso para impedir que isso aconteça. O modelo de educação, tanto no público como no privado, é um modelo empresarista, prepara competidores para o mercado, não prepara seres humanos para integrarem uma sociedade que tem como objetivo a harmonia social, ou seja, uma sociedade sem abandonados. Não existe esse ensino. E aonde ele foi esboçado, ele foi rechaçado. Olha o que falam de Paulo Freire. Nossa. Paulo Freire era presidente do PAN, o diretor do Plano Nacional de Alfabetização na época de João Goulart. Foi feito um plano de alfabetização. Tirar um monte de analfabeto do Brasil. Para eliminar o analfabetismo do território nacional. Esse era o objetivo explícito. Por que você acha que o governo foi derrubado? Toda vez que um governo jogou a favor, mal ou bem, dos de baixo, caiu o governo. A monarquia foi derrubada 1 ano depois de ser abolida a escravidão. Soltou os pretos? Só soltou, porque não deu condição nenhuma, não houve resgate dos crimes cometidos. Estava assim, agora vamos ter uma transição. Queriam que sumissem. Né? Mas libertou, tirou da escravidão, o trabalho não pode mais ser escravo, caiu a monarquia e entrou a república. Foi um golpe de Estado, o primeiro golpe militar que teve no Brasil. É verdade. Por quê? Favoreceu Getúlio Vargas. Por que o ódio das elites contra Getúlio Vargas? Porque ele é nacionalista. Chamavam de comunista, o cara é latifundiário mesmo, vai ser comunista aonde? Ele era um capitalista, ele era um populista, ele era um cara inteligentíssimo, mas que achava que o povo tinha que ter condições mínimas de dignidade. Então ele fez a CLT, as leis trabalhistas, ele criou férias remuneradas, licença maternidade, criou a lei que criava a obrigatoriedade de colocar a criança na escola, um ensino obrigatório. Ou seja, ele desagradou demais as elites exploradoras. Os donos do poder, mano, os do topo, top de linha, são descendentes dos grandes escravocratas. Então eles mantêm a mentalidade da escravidão. Acho que o povo tem que ser explorado mesmo. É ralé. Mas você acha que eles são organizados? Demais. É mesmo? Eles compram as melhores cabeças nas universidades, enchem o rabo dessas pessoas de grana e essas pessoas vendem a consciência, mano. O mercado de consciência paga muito bem. Paga mesmo. Viole sua consciência a serviço desses interesses e você vai ser elogiado na mídia, você vai virar uma celebridade. Olha os jornalistas da mídia, mano, mentindo descaradamente agora com a massacre dos palestinos, sempre a favor de Israel. Eu pergunto, de onde vem essa imunidade de Israel? Mais de 100 crimes cometidos, declarados pela ONU, resoluções da ONU, condenando, e não acontece nada. Quando você pensa em Israel, você pensa no povo de Israel ou no governo de Israel? Não, no governo. Bom, eu penso assim. Na mentalidade sionista. Quem é que criou o sionismo? Foi um holandês. Ali naquela área sempre viveu judeu, mano, mas judeu do deserto. Aqui meu ponto nesse conflito... Esse é um assunto não, assim, a gente não precisa entrar nele, mas o meu ponto é como que um dos países, acho que o que tem a tecnologia militar mais avançada do mundo não percebeu movimentação. Onde é que o Hamas treina tiro? Nos túneis? Tem alguma coisa estranha aí que precisa ser apurada, mas eles só vão poder apurar depois que acabar o conflito. Né? Mano. Aqui agora eu sinto que para os grandes governantes, é a mesma coisa aqui na América do Sul, ou na Europa, na África, para você se manter no poder, é muito conveniente você arrumar um conflito, né? Porque aí em guerra você, pelas leis do país, você não pode fazer eleições, né? Você não pode correr o risco de sair, né? Então a lei já é estruturada para que, cara, arruma uma briga ali.